Era uma vez um homem chamado Judas Iscariotes. Ele vivia na mesma época que Jesus e, como muitos outros, ficou maravilhado com tudo que Jesus fazia. Curava os doentes, multiplicava pães e peixes, expulsava demônios e falava sobre o amor de Deus com uma voz tão cheia de paz, que até o vento parecia parar para escutar. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Jesus estava fazendo algo muito especial naquela época. Ele não apenas andava pelas cidades ensinando sobre o reino de Deus, mas também estava reunindo pessoas para ficarem bem próximas dele, para aprenderem com ele todos os dias, caminharem ao seu lado e, um dia, também contarem às outras pessoas sobre o amor de Deus. Jesus escolheu 12 homens para serem os seus discípulos mais próximos. 12. E adivinha só, Judas Iscariotes foi um deles. Isso mesmo, Jesus olhou para Judas e o chamou: "Vem e segue-me." E Judas foi. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Estava com ele nos momentos felizes, quando as multidões se alegravam com os milagres, e também nos momentos difíceis, quando muitos não acreditavam. Judas viu com seus próprios olhos Jesus acalmar uma tempestade. Ele viu Jesus andar sobre as águas, curar cegos, paralíticos e até ressuscitar mortos. Ele esteve ali quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão enorme e Judas ajudou a distribuir a comida. Judas não era apenas mais um no grupo, ele fazia parte do time principal. Era um dos 12 apóstolos. Jesus confiava em Judas, tanto que deu a ele uma tarefa importante: cuidar da bolsa de dinheiro do grupo. Toda vez que as pessoas faziam doações para ajudar no ministério de Jesus, era Judas quem guardava o dinheiro e comprava o que o grupo precisava durante as viagens. Parecia que tudo estava indo bem. Judas caminhava com Jesus, ouvia os ensinamentos de perto, via os milagres com seus próprios olhos e sentia o amor do Mestre todos os dias. Mas o coração de Judas, o coração dele começava a se desviar aos pouquinhos. Mesmo com tudo o que Jesus fazia, Judas começou a guardar sentimentos ruins por dentro. Ele estava com Jesus por fora, mas por dentro, seu coração estava ficando cheio de ganância e ambição. Mas isso é só o começo da história. E o que acontece depois vai mostrar o quanto é importante cuidar do coração mesmo quando estamos perto de coisas boas. Depois que Jesus escolheu seus 12 discípulos, cada um deles recebeu uma missão especial. Uns cuidavam de organizar os lugares por onde Jesus ia passar, outros ajudavam com a multidão. Mas a missão de Judas Iscariotes era muito importante. Ele ficou responsável pela bolsa de dinheiro do grupo. Sim, a bolsa era como uma carteira onde ficavam todas as doações que as pessoas entregavam para ajudar Jesus e seus discípulos nas viagens, na comida e nas necessidades do dia a dia. Eles andavam por várias cidades e vilarejos, dormiam em casas simples e comiam o que o povo oferecia. Quando era necessário comprar alguma coisa, era Judas quem cuidava disso. Jesus confiou essa missão a ele, mas, com o passar do tempo, o coração de Judas começou a mudar. Enquanto Jesus ensinava sobre humildade, generosidade e amor ao próximo, Judas começou a gostar mais do dinheiro do que de fazer o bem. Aos pouquinhos, como quem dá só um passinho errado de cada vez, Judas começou a tirar moedas da bolsa sem contar para ninguém. Ele pegava para si, escondido. A Bíblia diz que ele era ladrão. João 12:6. Isso quer dizer que Judas roubava o que era do grupo. Um dia, aconteceu algo que revelou esse sentimento no coração de Judas. Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, sim, aquele mesmo Lázaro que Jesus tinha ressuscitado.
Enquanto estavam ali, uma mulher chamada Maria fez algo surpreendente. Ela pegou um perfume muito caro, chamado nardo puro, e derramou aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos. O cheiro do perfume tomou conta da casa. Era um momento lindo, cheio de amor e adoração. Mas Judas, ao ver aquilo, não ficou feliz. Ele reclamou porque esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. João 12:5 parecia uma preocupação bonita, não é? Cuidar dos pobres. Mas a Bíblia revela que Judas não falou isso porque se importava com os pobres. Ele disse isso porque queria o dinheiro para si. Ele pensava, se o perfume fosse vendido e o dinheiro colocado na bolsa, eu poderia pegar uma parte para mim. Enquanto os outros discípulos aprendiam a servir, Judas estava alimentando a ganância no seu coração. A cada dia, ele estava mais preocupado com o dinheiro do que com o amor de Jesus. E esse desejo de enriquecer foi ficando cada vez mais forte, como uma sementinha ruim que cresce e vira uma árvore perigosa. Judas estava tão perto de Jesus, via os milagres, ouvia verdade, mas escolheu alimentar o amor pelo dinheiro. Ele tinha um lugar de honra entre os discípulos, mas começou a deixar o pecado entrar de mansinho e isso levaria a fazer uma das coisas mais tristes de toda a história. O tempo foi passando e o coração de Judas Iscariotes continuava cheio de ganância. Mesmo andando com Jesus todos os dias, mesmo ouvindo palavras de amor e vendo milagres incríveis, Judas estava cada vez mais distante por dentro. Enquanto isso, os líderes religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes estavam muito incomodados com Jesus. Eles não gostavam do que Jesus ensinava, porque o povo o amava e muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Isso fez com que os líderes religiosos ficassem com inveja e medo de perder o poder. Eles começaram a planejar, às escondidas, uma maneira de prender Jesus. Mas tinha um problema: as multidões. Jesus estava sempre cercado de pessoas e eles sabiam que, se o prendessem na frente de todo mundo, poderia acontecer uma confusão. Foi então que Judas teve uma ideia muito triste. Ele procurou os líderes religiosos e perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? Mateus 2:6-15. Imagina isso. Judas, que andava com Jesus, agora estava oferecendo entregar o Filho de Deus em troca de dinheiro. Os sacerdotes, quando ouviram aquilo, ficaram felizes. Era exatamente o que eles queriam. Alguém que estivesse bem pertinho de Jesus e pudesse contar onde ele estaria, longe das multidões. Alguém que conhecesse os lugares onde Jesus costumava orar. Então, eles fizeram um acordo com Judas. Eles contaram 30 moedas de prata e deram a ele 30 moedas de prata. Judas pegou o dinheiro e guardou. A Bíblia diz que, a partir daquele momento, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus quando ninguém estivesse por perto. Lucas 22:6. Que tristeza! Judas conhecia o sorriso de Jesus, ouviu as parábolas maravilhosas, viu o quanto Jesus amava cada pessoa, mas mesmo assim, decidiu trair o mestre por algumas moedas. Aquela atitude mostrou que o amor ao dinheiro já tinha tomado conta do seu coração, e o que ele planejou, logo ia acontecer e mudaria a história do mundo. Mas ainda tem mais. E a cena mais difícil ainda está por vir. Era noite. A lua brilhava no céu e os discípulos estavam reunidos com Jesus para um momento muito especial, a última ceia. Ali, em uma sala no andar de cima, Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho com seus amigos mais próximos. Ele disse coisas profundas, falou que o pão representava seu corpo e o vinho, seu sangue, que seria derramado por todos. Era uma noite cheia de significado, mas também cheia de tristeza. No meio da ceia, Jesus fez uma revelação que deixou todos de coração apertado. Ele disse: um de vocês vai me trair. Mateus 2:6-21. Os discípulos ficaram espantados. Um olhava para o outro, perguntando: sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: aquele que comigo põe a mão no prato, esse me trairá.
Judas estava ali, sentadinho, quieto, fingindo que nada estava acontecendo. Ele até perguntou também: "Sou eu, mestre?" E Jesus respondeu: "Tu o disseste." Mateus 2:6-25. Depois disso, Judas saiu dali no escuro da noite, com o coração decidido. Ele sabia onde Jesus ia estar mais tarde, no jardim do Getsêmani, um lugar onde Jesus sempre ia orar com os discípulos. E era para lá que ele iria levar os soldados. Jesus, com os outros discípulos, foi para o jardim. Lá, ele orou com o rosto no chão, com o coração apertado, dizendo: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade." Lucas 22:42. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam cansados e começaram a dormir. E foi nesse momento de silêncio, entre as árvores, que Judas apareceu. Ele vinha com uma multidão armada com espadas e paus, enviados pelos principais sacerdotes e anciãos. No meio da noite, com tochas acesas, eles procuravam Jesus. Mas como reconheceriam Jesus no escuro? Judas já tinha combinado com eles: "Aquele a quem eu beijar, é ele. Prendam-no." Mateus 2:6-48. Então, Judas se aproximou de Jesus, como se fosse um amigo, com o rosto calmo e o olhar fingido. Ele chegou bem perto de Jesus e disse: "Salve, mestre." E então, deu um beijo em Jesus. Era o sinal da traição. Aquele beijo que parecia de amizade, era, na verdade, uma marca de traição. Jesus olhou para Judas e perguntou com tristeza: "Amigo, por que vieste? Com um beijo, você trai o Filho do Homem." Mateus 2:6-50 e Lucas 22:48. Na mesma hora, os soldados se aproximaram e prenderam Jesus. Os discípulos ficaram assustados. Uns correram, outros tentaram defender o mestre. Mas Jesus, com calma e coragem, se entregou porque ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Judas ficou ali e viu tudo acontecer. O seu coração, antes cheio de ganância, agora começava a ficar cheio de peso, tristeza e arrependimento. Depois que Judas traiu Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani, os soldados levaram Jesus preso. Ele foi levado até os líderes religiosos e depois diante das autoridades. Ali começaram as acusações falsas, zombarias e agressões. E, por fim, Jesus foi condenado à morte na cruz. Enquanto tudo isso acontecia, Judas estava assistindo de longe. Ele via as pessoas gritando contra Jesus, os soldados batendo nele e o povo zombando daquele que um dia tinha caminhado ao seu lado. E, naquele momento, o coração de Judas afundou em arrependimento. A Bíblia diz assim: "Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se." Mateus 27:13. Ele percebeu que tinha feito algo terrível. Ele entregou um inocente, o mestre que o amava, que o ensinava com paciência, que lavou até os seus pés na última ceia. Agora estava sendo levado para morrer. Com o coração pesado, Judas correu até os sacerdotes. Ele entrou no templo, desesperado, e jogou diante deles as 30 moedas de prata, gritando: "Pequei", entregando sangue inocente. Mateus 27:4. Mas os sacerdotes não se importaram. Eles responderam friamente: "O que temos nós com isso? Isso é contigo." Judas queria consertar o erro, mas ao invés de buscar o perdão de Deus, ele correu sozinho, dominado pela culpa. Ele não conseguiu lidar com o peso do que havia feito. Ao invés de correr para Jesus ou de se arrepender com fé, como Pedro fez mais tarde, Judas afundou no desespero. Então, num momento de profunda tristeza e sem esperança, a Bíblia conta que Judas perdeu sua vida. Mateus 27:5. Foi um fim muito triste para alguém que esteve tão perto de Jesus. Mas, sabe de uma coisa muito importante que podemos aprender com tudo isso? Jesus sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de verdade e correm até Ele com o coração sincero. Judas se arrependeu, mas não entregou esse arrependimento nas mãos de Deus. Ele ficou sozinho com sua culpa, e isso foi sua pior escolha.